Boa tarde, daremos continuidade hoje às nossas aulas de geografia. Vamos abordar os temas localização e projeção cartográfica. Iniciaremos por meio da rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um instrumento muito importante nas navegações e nos sistemas de localização. Ela é composta por 16 pontos, sendo 4 cardeais, 4 colaterais e 8 subcolaterais. Os pontos cardeais são os principais pontos da rosa dos ventos. Nós temos o norte, vai estar localizado aqui em cima, o sul aqui embaixo, o leste aqui na nossa rosa dos ventos, representado pela letra E, aqui à minha direita, e o oeste, representado pela letra W na minha esquerda. Os meus pontos colaterais, eles ficam entre um ponto cardeal e outro ponto cardeal. Quando eu tenho o norte e o leste, eu tenho então o meu ponto colateral nordeste. O sul e o leste, eu vou ter o meu ponto colateral sudeste. O sul mais o oeste, eu vou ter o meu ponto colateral sudoeste. E o oeste mais o norte, eu vou ter o meu ponto colateral noroeste. Entre os meus pontos cardeais e colaterais, eu vou ter então um ponto subcolateral. Norte e nordeste, nordeste. Percebam que é aqui entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Leste mais nordeste, eu tenho leste-nordeste. Leste mais sudeste, leste-sudeste. Sul mais sudeste, sul-sudeste. Sul mais sudoeste, sul-sudoeste. Oeste mais sudoeste, oeste-sudoeste. Oeste mais noroeste, oeste-noroeste. E norte mais noroeste, norte-noroeste ou noroeste. Nós vamos falar agora sobre os paralelos e as latitudes. O que são paralelos? Primeira coisa que eu preciso saber, o principal paralelo da Terra é chamado de linha do Equador. Ele vai dividir a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, que fica aqui, ó, localizado acima da linha do Equador, também pode ser chamado como hemisfério setentrional ou boreal. E o meu sul fica aqui, ó, na parte de baixo da minha linha do Equador. O meu sul é chamado de meridional ou austral. Então, todas essas linhas paralelas à linha do Equador são chamadas de paralelos. As distâncias expressas em graus, se vocês vão repararem aqui, nós temos 80 graus, 70 graus, 60 graus. A distância expressa em graus dos meus paralelos recebe o nome de latitude. Então, eu preciso saber para identificar uma latitude. Primeiro, onde é a minha linha do Equador. Segundo, onde é a minha latitude, ou seja, onde é a linha, o grau que ela está localizado, né? Que meu ponto de referência vai estar localizado. E se está acima no norte ou abaixo no sul. Outra coisa que eu preciso perceber é que a minha linha do Equador, ela vai dividir a Terra igualmente. Eu vou ter 90 graus, de 0 a 90 na parte de cima, no norte, e de 0 a 90 na parte de baixo, no sul. Então, as minhas latitudes, elas variam de 0 graus a 90 graus, norte ou sul. Também podem ser representadas pelo sinal de mais ou de menos. Se as minhas latitudes estiverem acima da linha do Equador, elas estão ao norte. Então, eu vou representar, exemplo aqui, ó, 60 graus de latitude norte. Mas elas também podem ser representadas com
latitude mais 60 graus. Aqui embaixo, abaixo da minha linha do Equador, eu tenho 15 graus de latitude sul. Também pode ser representada como latitude menos 15 graus. Tudo que está acima é mais, tudo que está abaixo é menos, assim como no gráfico de matemática. A minha linha do Equador é 0 graus. Ela não vai ter norte e nem sul. Vamos falar agora sobre o meridiano e as longitudes. O principal meridiano do globo terrestre recebe o nome de meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra ao meio, em 2 hemisférios. Hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Tudo que está à direita do meridiano de Greenwich recebe o nome de leste e tudo que está à esquerda recebe o nome de oeste. Todas essas linhas verticais são distâncias expressas em graus e elas vão receber o nome de longitude. As minhas longitudes, elas variam de 0 graus a 180 graus, leste ou oeste. Também podem ser representados com sinal de mais ou menos. O que está à minha direita vai receber um sinal positivo e o que está à minha esquerda vai receber um sinal negativo, assim como no gráfico de matemática. Para eu localizar uma longitude, primeiro eu preciso detectar o meu meridiano de Greenwich. Ok, é o meu ponto de referência. Depois eu preciso ver onde é que o ponto que eu pedi, ou seja, a minha localização, vai estar marcada, em qual linha dessas. E eu preciso também saber se vai estar à direita ou à esquerda, para assim eu ter uma localização. Vamos ao exemplo. Meridiano de Greenwich, 0 graus. O meridiano, assim como a linha do Equador, ele não tem nem leste nem oeste, apenas 0 graus. Está aqui, olha, meu meridiano. Eu quero 45 graus, essa linhazinha aqui. Então, a minha longitude vai ser 45 graus leste. Também podia ser representado como mais 45 graus de longitude. E aqui, a minha linha de 15 graus. 15 graus de longitude oeste. Também poderia ser longitude menos 15 graus. Uma coisa que eu vou perceber é que sempre um lado vai ser representado da mesma forma que o outro lado. É como se fosse um espelho. Eu tenho 15 aqui, eu tenho 15 aqui. Eu tenho 30 aqui, eu tenho 30 aqui. 45 aqui, 45 aqui. Da mesma forma, com as latitudes. Se eu tiver 15 aqui, eu tenho 15 aqui em cima. Se eu tiver 30 aqui, eu tenho 30 aqui em cima. Coordenadas geográficas. Por que nós falamos sobre paralelos, meridianos, latitudes e longitudes? A partir das latitudes e das longitudes, eu vou obter as coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São a forma de localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E ela é formada com o encontro de uma latitude com uma longitude. Esse ponto de encontro recebe o nome de coordenada geográfica. Aqui eu dei um exemplinho com a letrinha A para vocês. Primeira coisa, como eu faço para achar minha coordenada geográfica? Linha do Equador, para eu encontrar a minha latitude. Então, eu vou olhar se está acima ou abaixo, então está acima. A minha latitude aqui vai ser norte. E meridiano de Greenwich. Para quê? Eu descobri a minha longitude. Direita, leste, esquerda, oeste. Então, meu ponto de referência aqui está a oeste. Pegando a minha latitude, o meu A, que é a minha incógnita aqui, né? Que poderia ser uma cidade, um país, ele vai estar a 20 graus. 20 graus o quê? Norte. Então, minha latitude é 20 graus norte. E a minha longitude? Linha vertical.
minha longitude é 40 graus oeste. Poderia ser representado também como latitude mais 20 graus e longitude menos 40 graus. Uma outra coisa que eu vou perceber aqui nas latitudes e nas longitudes é que tanto a minha latitude, né, como os meus paralelos, eles vão de leste a oeste. E tanto o meu meridiano como as minhas longitudes, elas vão de um polo a outro, ou seja, de norte a sul. Vamos falar agora sobre projeções cartográficas. Elas podem ser conforme, equivalente e equidistante. Conforme. Quais são as características de uma projeção conforme? A projeção conforme, ela vai manter o desenho, a forma dos continentes. No entanto, ela vai alterar o seu tamanho. Qual que é o exemplo? A Groenlândia. Olha o tamanho que a Groenlândia está aqui. Então, ela distorceu o tamanho, mas a forma permanece a mesma. Outra coisa, é uma projeção que nós temos a formação de ângulos retos, ou seja, os paralelos e os meridianos formam ângulos de 90 graus. Essa é uma projeção muito utilizada para representação de baixas latitudes, ou seja, das partes mais próximas à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, menor vai ser a distorção que nós temos. Quanto mais longe da linha do Equador, maior vai ser a distorção. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que toda projeção, independente de qual seja, ela vai ter um pouco de distorção. Em alguns casos, muita distorção. Por quê? Porque eu estou representando uma superfície esférica, né, no caso da Terra, em um plano. Isso é a projeção, representar uma superfície esférica em um plano. Então, a projeção conforme é essa, distorce a área, o tamanho, mas mantém o desenho. A projeção de Mercator é uma projeção conforme, é uma projeção cilíndrica e uma projeção conforme. Mercator ficou conhecido como eurocêntrico. Por quê? Porque dá a ideia de que a Europa deveria ficar no centro, tá? Então, é isso, a projeção de Mercator, tá? E a projeção conforme. Eu tenho aqui a projeção equivalente. O que é a projeção equivalente? A projeção, ela vai manter o tamanho. Então, se a gente olhar aqui a Groenlândia, do exemplo anterior, a Groenlândia está com seu tamanho correto, seu tamanho proporcional. No entanto, ele distorce a forma. Se a gente pegar aqui, ó, a África está esticada. Tá? Então, a forma da África ficou alterada, mas o tamanho dos países é o mesmo, tá? Uma projeção equivalente à projeção de Peters, também uma projeção cilíndrica, tá? Que mantém o quê? A proporção, o tamanho, mas distorce a forma. Peters ficou conhecido por apresentar o seu mapa invertido, colocando assim a região sul do hemisfério, né, o hemisfério sul, em destaque. Aqui também nós temos ângulos de 90 graus. E eu vou ter a projeção equidistante. O que a projeção de equidistante faz? Ela mantém a distância, tá? Ela respeita a distância entre um continente e outro. Um exemplo de equidistante é o emblema da ONU,
E a projeção plana. A projeção plana é uma projeção equidistante. Os principais tipos de projeção são plana, cônica e cilíndrica. A projeção plana também recebe o nome de azimutal. É uma projeção muito utilizada para as altas latitudes, focando assim no polo norte e no polo sul. Quanto mais próximo às altas latitudes, menor é a distorção. Ela foca em um ponto específico, em uma única área. É utilizada apenas para os polos? Não. Pode ser utilizado para qualquer área, desde que seja uma área específica. Não consegue visualizar, por exemplo, os dois hemisférios ao mesmo tempo. É muito utilizada em questões geopolíticas, em que a gente precisa visualizar apenas um determinado lugar. Os meridianos formam um sistema radial completo. Se vocês observarem, é como se fosse aquela roda de bicicleta. Os paralelos formam círculos concêntricos, completos. Quanto mais próximo desse círculo, mais próximo do centro desse círculo, menor é o grau de distorção. Quanto mais afastado desse círculo, maior o grau de distorção. É uma projeção equidistante, respeito às distâncias. Um exemplo de projeção plana a gente encontra no símbolo da ONU, que é um mapa plano ou um mapa equidistante. A projeção cônica é semelhante a um chapéuzinho desse de festa. Os meridianos, eles formam um sistema radial semicompleto, ou seja, a gente não tem toda aquela parte, todo aquele círculo que nós temos na projeção plana. Os paralelos formam semicírculos. São projeções muito utilizadas para as médias latitudes, regiões próximas à Europa, por exemplo. Não vai ser uma projeção muito utilizada para vermos o Brasil, porque ela vai focar entre 26 graus e 66 graus de latitude, sendo assim ela vai pegar a maior parte de oceanos. Então não é uma projeção muito utilizada aqui no Brasil, mas é utilizada sim na Europa. Então médias de distância e possui o quê? Um menor grau de distorção nessa parte, distorcendo então os polos e as latitudes o quê? Mais baixas. A projeção cilíndrica, nós vamos ter o quê? Um mapa em forma de retângulo. Os ângulos vão formar 90 graus. Pode ser uma projeção conforme ou equivalente. Normalmente nós vamos ver essa projeção nos mapas mundi. Ela é utilizada e tem menos distorção nas baixas latitudes, ou seja, mais próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, menor vai ser o seu grau de distorção. Quanto mais afastado da linha do Equador, maior vai ser o seu grau de distorção. Eu separei para vocês 2 exercícios da apostila. É muito importante nós fazermos exercícios e praticar o que foi aprendido. A primeira questão é uma questão da UFAL e ela diz assim: em geografia, chama-se hemisfério a uma metade da superfície da Terra limitada por um círculo máximo. A divisão da Terra pelo Equador forma 2 hemisférios: hemisfério norte, setentrional ou boreal, e hemisfério sul, meridional ou austral. Assim como sua divisão pelo meridiano de Greenwich, que também separa em 2 hemisférios: o hemisfério leste, oriental, e o hemisfério oeste, ocidental. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério, ou seja, em qual hemisfério encontra-se o ponto A? Primeira coisa, eu vou dividir aqui pela minha linha do Equador. Abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. Vou dividir aqui o meu meridiano de Greenwich. À esquerda do meu meridiano de Greenwich, eu tenho o oeste. A minha alternativa A diz que é norte oriental. Eu sei que o leste é chamado de oriental.
Se o meu ponto A está a leste, não pode ser oriental, então está errado. Norte, eu sei que meu ponto A está abaixo da linha do Equador, então ele está ao sul, também está errado. Letra B, boreal, boreal é norte, está errado. Austral é sul, estaria certo. Então minha letra B também está errada. C, meridional, ok. Eu sei que o meu sul pode ser chamado de meridional ou austral. No entanto, oriental, referente à linha do Equador, ele não está no Oriente, está no Ocidente. Letra D, austral e leste. Austral pela linha do Equador estaria ok. Leste pelo meridiano de Greenwich está errado. Sobrando apenas a alternativa E, sul ocidental. Sul, abaixo da linha do Equador, ok. Ocidental, hemisfério oeste, ok. Então, minha alternativa certa seria a letra E. Questão número 2, também da UFAL, agora sobre projeção cartográfica. E ela fala assim: as representações cartográficas em relação à superfície de projeção se baseiam em alguns modelos básicos. O modelo de representação mostrado na figura corresponde à projeção, ou seja, esse desenho aqui, não é? De uma projeção, aqui embaixo nós temos ela refletida. Ela representa que tipo de projeção? Letra A, cilíndrica, transversa. Só de falar cilíndrica, eu já sei que está errado. Transversa seria relacionada a Mercator. Então, não é. Cônica, polar. Eu sei que para ser cônica tem que formar semicírculos. Isso não é uma projeção com semicírculos. Transversa, polar. Também não é, né? Não existe isso. Polar, plana. Ou seja, olha só, aqui eu estou referenciando um polo e a representação de uma forma plana. Ou seja, a alternativa D está correta. A alternativa E, policônica e transversa. Também não. Então, a nossa alternativa é a alternativa D. Polar, plana ou plana polar. Plana porque formou círculos completos, meridianos, sistema radial completo, e por especificar apenas um ponto. Qual ponto que ele está especificando? O polo, aqui em cima, né? Polo norte. Então, nós fizemos esses dois exercícios. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem os outros exercícios da apostila, colocarem todas as dúvidas e mandar no direct lá do Instituto Inovar, para nós podermos estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Até a próxima aula e tenha uma boa tarde.